Olá, eu sou a professora Juliana Saraiva e no vídeo de hoje nós falaremos sobre a obediência hierárquica. A obediência hierárquica está prevista no artigo 22 do Código Penal e é uma causa excludente da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta conforme o direito. Bom, neste caso nós temos um subordinado e um superior hierárquico. A primeira observação importante é que esse instituto só pode ser utilizado para funcionários públicos, porque hierarquia só existe na administração pública. Bom, então nós temos um superior hierárquico e ele dá uma ordem não manifestamente ilegal para o seu subordinado. Então vejam bem, uma ordem não manifestamente legal. O que seria isso? Aquela ordem que não fica claramente legal. Então ele não está pedindo para esse funcionário público rasgar documentos, matar alguém, torturar alguma pessoa, porque daí, obviamente, seria uma ordem manifestamente legal. Então vejam bem, essa ordem que eu estou dizendo é aquela que não traz claramente que o superior hierárquico está pedindo é algo errado, é algo contra a lei. E como nós sabemos, o que o legislador se preocupa? Você imagina esse subalterno, esse subordinado, como seria ele questionar o seu superior hierárquico ou colocar alguma dúvida sobre aquela ordem? Concorda que seria algo muito complicado para esse funcionário público? Então, por isso que o legislador acredita que nesta situação, esse funcionário está vivendo uma situação de anormalidade. Não tem como exigir que esse subordinado questione, que ele tome providências de muito cuidado. Vamos para um exemplo clássico. Vamos imaginar que uma pessoa seja auxiliar do Ministério Público, seja o primeiro dia de trabalho dele. Ele chegue lá e o promotor de justiça fala para ele: olha, eu acabei de passar pelo corredor e eu vi que tem uma testemunha da próxima audiência e eu gostaria de falar com ela. Bom, essa pessoa recém-possada até questiona para o promotor de justiça: mas doutor, o que eu faço se ela não vier, se ela não aceitar vir aqui até seu gabinete? Ele pega e fala: diga para ela que ela é obrigada a vir até aqui, que não tem escolha. Bom, o funcionário público até acha meio estranho, mas vai até essa testemunha. A testemunha está ali sozinha e fala: não, eu só vou participar da audiência. O advogado não falou que eu tenho que conversar com o promotor de justiça. O que acontece se eu não for? Daí, esse auxiliar do Ministério Público recém-possado pega e fala: olha, você é obrigado a ir, porque senão você praticará desobediência. A pessoa vai conversar com o promotor de justiça. Nem preciso dizer que o advogado chega depois, indaga onde ela estava, ela conta, e daí? Ela tinha obrigação de ir? Não. Agora a pergunta: será que esse funcionário público subordinado, ele responde junto com o promotor de justiça, por exemplo, por abuso de autoridade? Resposta: de acordo com o Código Penal, artigo 22, ele estaria isento dessa responsabilidade pela inexigibilidade de conduta conforme o direito, aqui chamado de obediência hierárquica. O único que responderia por este crime seria quem? O promotor de justiça, autor da ordem. Lembrando que existem alguns requisitos, como eu comentei com vocês: quem dá a ordem é um superior hierárquico que deve ser o competente para a ordem. A segunda, que nós já vimos, essa ordem não pode ser manifestamente ilegal. E, obviamente, o funcionário público subordinado, ele segue realmente a ordem que foi dada. Não foi uma ideia dele extrapolar, porque daí, obviamente, não é sequer responsabilidade do seu superior hierárquico. Para encerrar o vídeo de hoje, professora, e o que acontece se a ordem for manifestamente ilegal? Vamos imaginar um delegado que peça para o escrivão rasgar o inquérito policial de um político famoso da cidade e, além de tudo, receber uma mala de dinheiro.
eu pergunto, ainda que esse funcionário subordinado não tenha, sem graça de questionar o delegado, vamos aqui convir que realmente essa ordem é manifestamente legal, ela é claramente legal, daí neste caso não é obediência hierárquica, os dois respondem em concurso de crimes pelo crime, seja aí pela destruição do documento, seja pela corrupção passiva, enfim. E a única observação é que o subordinado tem uma atenuante de pena do artigo 65 do Código Penal e o superior hierárquico ele tem uma agravante de pena do artigo 62 do Código Penal. Compreendeu? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até o próximo.